Gravando! Olá, olá, olá! Mais uma vez encontrei forças para gravar novamente, com muita alegria no coração, com muito amor a Deus. E vamos para mais uma gravaçãozinha no podcast Olha Já! Olha Já podcast de hoje. Não vou dizer que dia é hoje, porque também não sei se vou subir para o YouTube este vídeo hoje, então fica a critério. Mas aproveitando esse fundo musical, essa base, pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos ajudar. Não importa o que você esteja passando, tenha fé, não perca as esperanças, permita que Deus comece a agir na sua vida de alguma forma. Às vezes a gente quer que Deus faça coisas no tempo que a gente está precisando, mas Deus diz: vamos com calma. Primeiro deixa eu te moldar, deixa eu te curar. Primeiro deixa eu dar um sentido verdadeiro à tua vida, te incentivar de alguma forma a buscar algo, a encontrar algo, ou até mesmo se encontrar. O Olha Já nasceu com essa esperança de plantar uma sementinha nos nossos corações para, entusiasmado pelo amor de Deus, nos colocarmos a serviço através de um dom, através do nosso tocar, através do nosso cantar, dança, teatro, seja lá qual for a sua forma de louvor a Deus. Vem, Espírito Santo, vem encher esse lugar. Doce Espírito Santo, vem encher esse lugar. Vem, Espírito Santo, encher este lugar. Doce Espírito Santo, vem preencher esse lugar. Aviva, aviva meu Espírito, Senhor, pra te amar. E aviva, reaviva o meu coração pra te louvar na oração. E é isso aqui, essa presença do Espírito Santo, pedindo o amor de Deus, falando de muitas coisas, falando de música, em primeiro lugar. Deixa eu baixar aqui. Olá, falando de música, deixa eu falar pra cá. Falando de música, falando de serviço, falando de nos colocarmos à disposição do Senhor com os nossos dons, né? Porque a gente aprende algo e não vale a pena a gente deixar só pra gente. Tem que externizar, tem que externar, para incentivar uma criança, para incentivar um adolescente,
aprender a tocar um instrumento, e nós continuarmos ali aprendendo, porque o músico ele está em aprendizado constante, né? Então, mais uma vez, muito bom. Seja bem-vindo, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Olha Já Podcast. Este Olha Já Podcast que está dentro do canal RM Mídias. E o canal RM Mídias é criado exatamente para dar suporte, né, ao meu trabalho, que é estar sempre procurando incitar de uma forma, como é que eu digo? Incitar de uma forma boa. Incitar a gente a olhar as coisas com um olhar melhor, né? Tô vendo que tem algo ali que pode, né, é viável a gente melhorar para ficar mais melhorar para a gente celebrar bem, trabalhar bem com as coisas do Senhor. Então, é interessante a gente abordar esses tipos de temas, né? Tipo, quem canta, já experimentou se gravar no celular? É difícil, né? O pessoal não gosta muito de ouvir a sua própria voz. Mas, meu querido, minha querida, eu tenho uma notícia muito boa ou muito ruim, não sei. Do jeito que você tá, do jeito que é a sua voz, as características da sua voz, não estou dizendo que você é afinado ou não, mas do jeito que é a sua voz, quando você grava, é exatamente assim que as pessoas te escutam. É exatamente assim. Aí cabe a você, né? Ah, gravei aqui a minha voz. Deixa eu dar uma escutadinha aqui. Poxa, acho que não tá legal. Acho que eu posso melhorar aqui. Posso, em algumas músicas, acrescentar um pouco de drive. Ou então estou usando excessos, né, na hora do canto, se eu sou cantor, no caso. Então, somente se você se gravar, é aí que você vai perceber aonde você vai precisar, de que forma você vai, ou em que momento, aonde que você vai, você está necessitando corrigir. E se não for preciso, como é que eu digo? E se não for satisfatório você sozinho, se você não conseguir sozinho corrigir, procure alguém, né? Mostre para alguém você cantando, né? Por mais que as pessoas riem, né? Mas é você cantando, né? Não tem como. O que dá para você é ir melhorando, né? Falando, né? Eu gravei aqui a melodia do meu salmo cantando, né? Escuta aqui, vê o que se eu estou pronunciando bem as palavras, se eu estou ali tendo, eu estou, porque a gente está emprestando a nossa voz, né? E seja você cantando qualquer tipo de música, principalmente dentro das músicas cristãs, você não canta só por cantar. Toda aquela letra ali tem um contexto. E se você cantar só por cantar, fica a história de um lado, né? E o que você está cantando indo pro beleléu, né? Então é importante você ler, no caso de um salmista, né? Ler, entender qual é o contexto, o que se passa, para poder você colocar ali a sua voz, para poder você dar vida àquela história, aquele verso, aquele poema, você e se insere ali, diretamente falando. Então, é bom a gente estudar, entender, compreender. Mas, acima de tudo, gente, se eu tossir, relevem, tá? Porque eu estou, graças a Deus, me recuperando de uma virose muito ruim. Relevem qualquer coisa, assim, de que falarem. Entenda que quando falam algo de você, do que você está fazendo, do seu canto, do seu tocar, é porque alguma coisa não está de fato legal. Se tivesse legal 100%,
eu tenho certeza que não teria uma reclamação, e sim um elogio ao trabalho que você fez. Não é a você o elogio. Aí você pega um pouquinho para você, lógico, né? Porque é você que ensaiou, é você que estudou, é você que ali dedicou o seu tempo. Mas nunca para, nunca leve um elogio para o seu ego. Sempre leve um elogio como uma parte do que você fez. Mas se não tem elogio, né, alguém chegou reclamando que você exagerou aqui, exagerou ali, é por isso que eu falei, grave você. Aquele exercício da frente do espelho agora é mais fácil. Você pega o seu telefone, grava, pode ser um vídeo, pode ser apenas a voz, tem essas possibilidades de você gravar. E ali você vai poder ver o que está de mais e o que está de menos, certo? E ir corrigindo tudo isso. É importante, né, para gente que, principalmente para gente que canta, né, em igreja, em reuniões, congressos, formação. É importante a gente entender também o contexto de onde a gente vai cantar. É outra característica do músico. O músico ele tem várias sensibilidades, e se ele não usa essas sensibilidades que ele tem para ajudar o ambiente a qual ele vai estar ali, como se diz, inserido, né, no momento, então é complicado eles continuar se prestando um serviço, porque aí o ideal é ele se retirar, né, dos ambientes onde a gente ajuda com o nosso dom e ir para os barzinhos fazer acústico, porque ali é só, a atenção é toda para ele, de fato. Então, essa grande diferença, né? E eu lembro que eu conversava, não lembro com quem, eu conversava a respeito de ser de ser músico em várias situações, né? Desde uma reunião no trabalho, né, que o pessoal sabe que a gente toca. Perdão. O pessoal sabe que a gente toca um violãozinho, canta um pouquinho. Aí vem, pede uma Legião Urbana, ou então qualquer uma outra música. Aí a gente vai ter o nosso bom senso. O que a gente vai fazer, né? Então tudo tem uma coerência. E a gente precisa usar essa coerência também nos ambientes que a gente trabalha dentro da dimensão cristã, dentro das igrejas, né? Se eu vou fazer uma animação, o dízimo me chamou para fazer uma animação, né, da reunião deles. Aí eu levo uma banda completa para o pessoal do dízimo, e a gente espinota e coloca a coreografia, mas eu nem sequer parei para ver qual é a realidade deles. Eles têm ali eles vão fazer um estudo de quê? Eu vou motivá-los a quê? Então tudo isso é característica do músico, da educação do músico também, né? E é muito complicado a gente trabalhar com músicos em geral, porque eu entendo também como músico, eu quero estar lá tocando meu instrumento às vezes. Enfim, né? Quero lá estar. Eita, olha aí. Que barulheira doida, né? E às vezes, peraí, se eu sou músico, eu tenho a sensibilidade. Eu tô vendo que é um ambiente mais ameno, então, opa, peraí, de que forma eu vou encaixar o meu equipamento, o meu som, não é? Nessa dinâmica aqui. Então, acredito que seja a primeira coisa de um músico é conhecer aonde ele vai tocar, onde ele vai ministrar, etc. Eu toco teclado, eu toco... Nossos amigos bateristas, né, são os que mais sofrem, né? Mas eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Chegou no local, opa, o que é isso aqui?
de que forma eu vou poder adicionar o meu instrumento a tudo que vai acontecer aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não vieram para ver eu tocar teclado, não vieram para ver eu tocar guitarra, não vieram para ver eu tocar bateria. Eles estão aqui dentro de um momento. Então, o meu instrumento, ele vai somar com os demais para que eu possa, junto com a minha equipe, se tiver uma equipe, então geralmente não tem, né, só no máximo 1 ou 2 pessoas, mas mesmo assim a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar e ver aonde a gente está inserido, né, em que momento a gente está inserido. É importante usar a nossa sensibilidade. Então, o Olha Já podcast de hoje, eu tinha uma conversa que eu fazia no Facebook, chamava-se Papo de Músico. Ali tinha algumas orientações, era mais orientações mesmo, entendeu? Diferente daqui do Olha Já, que a gente vai bater papo mesmo e falar sobre vários assuntos, né? Até assuntos que não tem nada a ver com música. Assuntos regionais, como é que a regionalidade impacta na nossa música, né? E nós somos muito consumistas das coisas de fora. Enquanto na nossa região, eu tenho certeza que tem muita coisa maravilhosa, assim, muita coisa boa, que nos remete à música, que deixaria a nossa música bem melhor do que é. Só que nós somos muito ligados às coisas de fora. A gente não estuda muito a nossa cultura, a nossa própria arte. No caso de nós, amazônidas, né? Manauaras. Deixamos um pouco as nossas características de fora. Às vezes eu acredito que a gente tem até um pouco de vergonha. Não sei se em algum momento é isso. Espero que não seja, porque eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu sou caboclo índio, né? Inclusive uma das minhas canções falam nisso. Mas a gente tem muita... eu acho que é mesmo só uma questão de não valorizar o que a gente tem aqui. É muito mais bonito ver e ouvir a Taylor Swift cantando, né? Opa! Ou é muito mais bacana para nós abrir um áudio, né? um vídeo no YouTube de um cantor de fora, um cantor nacional, e a gente é músico, a gente está lá, entendeu? E a gente é músico. E os nossos músicos daqui, raízes caboclas, já soa diferente pra gente, né? E eu tenho certeza que muitos jovens nem conhecem sequer grupos regionais de suas cidades, de sua região, assim como o Rio Grande do Sul tem uma regionalidade, música regional, eles dão muito valor. A gente não, a gente prefere consumir as coisas de fora. E é aquela agitação toda, né? Eita caramba, se não for no emocionalismo, aquele teclado lá fazendo a mesma nota por um século, parece que o culto não tá bom, parece que o Senhor não age, se eu não estiver gritando, se eu não estiver sentando a porrada na bateria, parece que, meu Deus, se eu não estiver pegando o meu riffzão aqui, parece que não vai funcionar. E não pega os acordes. Enfim, não faz, não usa a palavra, não usa a canção, não usa a música. Eu sou da Renovação Carismática, pertenço, né? Meu grupo de oração Água Cristalina. Dentro do grupo de oração Água Cristalina nós temos diversos pregadores, né? Acredito que em cada cidade onde tem a renovação seja assim. Temos uma
uma pregadora, eu posso citá-la, o nome dela, será? Não vou citar. Mas é tão maravilhoso a gente, nós músicos, né? Tocar quando ela está pregando. É maravilhoso, porque até a canção ela pega parte da canção e ministra, faz o Senhor ali agir e as coisas vão acontecendo. Você vai vendo o Senhor e agindo naquela canção, naquela pessoa, e ela vai conduzindo sem precisar aquela muvuca toda. Ela vai dizendo: Senhor, age, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, e a gente vai nos entregando ao agir do Senhor. Eu falei: meu Deus, é isso, é o simples. Você pega a canção, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Só basta isso, ela já entra imediatamente. Senhor, é isso, Senhor, como é bom sentir. Nós estamos nesse momento, Senhor, aqui na tua presença, Senhor. Eu falei: nossa, que legal. Só uma canção, um pedacinho de uma canção, sem precisar externizar nada, sem tem tantas coisas, né, que a gente acrescenta. Era disso que eu estava falando, né, do excesso, que a gente coloca sem necessidade. Aí vira uma papagaiada que ninguém entende nada. O pessoal entra e sai, não sabe o que aconteceu, não sentiu nada, a não ser dor de cabeça, né, porque muito barulho dá dor de cabeça, e fica por isso mesmo. No próximo encontro, o pessoal vai procurar outra coisa para fazer, né? Eu fui para voltar bem, voltei, foi doente. Então, isso está no nosso cuidado de músico, na nossa sensibilidade de músico. E eu falo isso, não falo eu para alguém, eu falo isso para mim. Eu, Reizinho, como sou conhecido, eu falo isso para mim. Às vezes nós estamos tocando em alguma igreja, em algum lugar, e a maioria delas, né, não tem um retorno para nós. E, obviamente, quando tudo começa, né, quando a música começa e vem o teclado, vem violão, e a gente começa a não se ouvir, né? Então a gente vai e aumenta. Gente, não estou me ouvindo. Porque, né, dependendo da acústica da igreja, né, o barulho vai reverberizando, acho que é isso, né, enfim, vai misturando, né, tudo dentro da igreja, as vozes das pessoas, ou no barulho que a gente está fazendo, porque a gente tem microfones, instrumentos todos ligados de forma elétrica. Então, se eu não dosar de fato aquilo, vai ficar feio. Vai ficar muito feio. Então é isso. O nosso bate-papo ele não consiste apenas em ficar... isso não são reclamações, não é uma chamada de atenção. Isso são observações positivas. Eu entendo dessa forma. São observações positivas para a gente, porque a gente precisa. Às vezes a gente fica muito chateado quando vem alguém e reclama: gente, tem como diminuir um pouquinho, o violão está alto. E olha, nós somos da Igreja Católica, nós não somos acostumados a ter nada além, às vezes, de um violãozinho. Quando tem dois outros instrumentos, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque é isso. Não sei se é pobreza de instrumentista, eu não sei se é falta de zelo. No meu ponto de vista, desculpa, é falta de zelo, é falta de respeito.
pelo que se canta. Por outro lado, os momentos mais rituais da igreja, como as missas, as novenas, de fato, um teclado e um violão é suficiente. 2 vozes, no máximo 3 vozes, também já está perfeito. Porque muita coisa, principalmente muita coisa fazendo a mesma coisa, aí esquece. Muita gente fazendo a mesma coisa não interessa. Fica feio, tá? É só um lembrete, tá bom? Se você vai escalar uma equipe grande, com 10 cantores, 6 cantores, geralmente as nossas equipes, principalmente as paroquiais, né? Elas escalam, a paróquia tem tantas comunidades, de cada comunidade vem 2 cantores, 1 cantor. Então, digamos que tenha 7 comunidades, veio 7 cantores. E vai fazer o quê? Com essa quantidade toda de voz, mano, vai abrir uma igreja? Alguém aí é solista? Alguém sabe fazer segunda voz, terceira voz, para ficar algo diferente? Vai ser dividido? Um faz um refrão, outro faz outro faz uma estrofe, outro faz uma estrofe, para ficar uma coisa toda embolada? Liturgistas. Então, nós como músicos temos que ter essa sensibilidade ali de imediata, não é? Eu não estou me ouvindo, aumenta meu microfone aí. Peraí, não é bem assim, né? Importante você conhecer o lugar onde você vai cantar, saber se realmente é viável, né, colocar muita gente na equipe. Qualquer coisa coloca 2 pessoas, 3 pessoas no máximo para cantar. Vem os instrumentistas. Não sei, ainda não vi ainda uma missa com todos os instrumentos, mas já vi, e a maioria delas são com um violão, um teclado e um instrumento de percussão, às vezes. Principalmente na minha paróquia, ela segue essa demanda. Então, eu gostaria de apenas deixar como observação, tá bom? Já cantei em equipes com mais de 6 pessoas cantando na voz e todo mundo cantando exatamente a mesma coisa. Parecia um coral, né? Parecia um coral, porém, só não era um coral porque um coral é bem ensaiado e as pessoas entendem o que está sendo cantado, né? Não é o caso, às vezes, da equipe, que às vezes é escalada com uma semana de antecedência para escalar uma equipe grande. É brincadeira, né, mano? Você vai escalar uma equipe grande, você tem que ter 1 mês de ensaio, 2 meses de ensaio, e etc. Certo? E o ambiente adequado para aquele ensaio. Não é na sala de alguém, na frente da casa de alguém com o carro passando, aproveitar um churrasco na família. Gente, a gente vai ensaiar aqui enquanto tá tocando pagode do outro lado. Que nojo. Tô brincando, tá? Enquanto tá tocando um heavy metal aqui do lado, o outro tá tendo ensaio para missa. Não é assim. Os ensaios precisam ser, se não for possível ensaiar com o equipamento que vai ser usado, que seja um parecido e num lugar também apropriado. Uma sala com um sonzinho, onde dê para ligar o seu instrumento. Ali você já conecta com o violão, com o teclado, o violão com bateria a gente não utiliza, mas em comunidades que utilizam. Eu vi uma vez na minha paróquia bateria ser usada.
Eu achei tão top, porque a pessoa que tocou a bateria, ela, não sei se ela era um liturgista, acredito que não, mas ela tinha sensibilidade de um músico, porque ele estava com todos os elementos da bateria, mas parecia que ele estava só com uma caixinha de fósforo dentro do volume exato de todos os instrumentos. Que legal, muito bom. Isso prova que o músico, com a sua sensibilidade, é capaz de fazer o seu som sem precisar agredir, sem precisar sobressair nada. Então, são lembretes, são situações legais. E esses assuntos, às vezes, né, eu acho que eu falo bastante nesse mesmo assunto, né? Eu falo porque a gente vê bastante mesmo, a gente falando. A gente vê, meu Deus, a gente vê bastante isso se repetir. Se repete nas nossas missas, nas nossas novenas. Isso acaba sendo repetitivo. E não custa nada, né? A gente não voltar a falar, mas ir acrescentando, né? Acrescentando porque eu falo, no caso, porque eu estou diariamente lidando com essas situações, né? Eu tenho certeza que quem toca, quem canta a igreja, está diariamente inserido nessas mesmas situações. Volume alto, microfone falhando. Nossa, microfone falhando, eu acho que é o não sei nem o que dizer. Microfone falhando é tenso. Cabo de microfone falhando, né? Engraçado que ninguém viu. Chegou lá e ligou e ponto final, né? Aí na hora que já tá rolando tudo, aí começa a dar aqueles barulhos estranhos e aí a pessoa quer quer dar um jeito ali naquela hora. Não dá, mano. Eu não faço nada. Se eu estiver sentado, fico lá mesmo. Porque não dá, né? Fazer o quê? Eu não sou o centro das atenções. Vai ficar com aquele barulho lá até terminar a missa, até terminar a novena. Não faço nada. Por quê? O barulho já tá chato, certo? Aí eu me levanto, todo mundo vai olhar para mim. Virei Jesus na igreja, Deus me livre, né? Então, deixa lá. Não tem muita coisa a fazer. O que tem a fazer é verificar os cabos antes. Eu não posso chegar antes. Então, vê um dia. Marca um dia com a equipe, marca um dia com a comunidade, com o coordenador, para dar uma verificada. Será que os cabos estão bons? Será que o violão da igreja está com as cordas em dia? Trocaram? Passaram um anticorrosivo? Alguém ensaiou, não tinha ar-condicionado, suou, as cordas enferrujaram. E corda enferrujada, nem pensar. O som sai completamente diferente. Mais uma outra situação para o senhor músico. O senhor músico que não gosta de ser chamado de músico, né? Mas é isso. Então, eu acho que certas situações a gente com certeza consegue converter em uma ação preventiva, né? E custa nada a gente escolher um tempinho, para dar um tempinho para fazer uma verificação nos seus equipamentos, nos seus cabos, etc. Com alírios, eu fiz assim. Tá até aqui um material aqui atrás de mim ainda que eu tirei do carro esse final de semana. E não estão jogados não, tá? Então, aqui
Estão aqui atrás de mim, mas não estão jogados, não estão espalhados, não. Os cabos estão todos dentro da mochila. Aí em algum momento eu vou tirar, limpá-los, testar de um por um para ver se está todos corretinho. E na missão, né, que a gente for ter, são eles que vão, né? Imagine chegar no local para tocar, não está pegando o microfone, os cabos ficam cortando, né? E é isso. Tudo se resume a cuidados. O músico, ele tem essa característica de olhar para as coisas com cuidado. E o Olha Já Podcast. Olha Já Podcast, que já contou aqui num dos primeiros episódios com um músico mirim. Músico mirim é complicado, hein, Marcos? O Marcos, daqui da paróquia Nossa Senhora das Dores em Manaus, atualmente, agora, né, residente em um outro estado, porém um músico muito interessante para as nossas igrejas. Assim como tantos outros músicos que temos nas nossas comunidades espalhadas por Manaus, espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo interior do nosso estado, que nós também temos músicos excelentes. Tive a oportunidade de conhecer uma cidade daqui do Amazonas chamada de Borba. Um encontro que teve para a juventude. Foi? Nem lembro mais. Mas não lembro assim o desenrolar do encontro, mas eu lembro do encontro. E encontramos lá músicos, né, de caprichos até muito maiores do que eu estava acostumado a ver, estou acostumado a ver aqui, né, na cidade, em Manaus, no caso, né? E eu achei eu fiquei tão feliz, tão alegre, porque isso demonstra que a gente leva, né, não é porque a gente está não é porque a gente está, digamos, em uma cidade menor, que a gente tem que ter um comprometimento menor. O comprometimento do que você faz é o mesmo, esteja aonde você estiver. Certo? Faça bem feito. Não para se aparecer. Apesar de muitas pessoas vão falar isso. Ah, fulano só quer ser, fulano chega aqui com equipamento caro, fulano só toca se for isso, se for aquilo. Use a sua sensibilidade. Faça o melhor que você pode fazer para o Senhor. Ele é digno, ele merece. Ele merece tudo que há de mais maravilhoso, o Senhor merece. E nós, pecadores, gente de rancor no coração, é nossa obrigação fazer, cada vez que a gente fizer algo para o Senhor, fazer o melhor que a gente pode, junto com todos os irmãos. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com... Aconteceu alguma coisa com a guitarra aqui na hora que eu ia tocar, ó. Isso.
Funcionou. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e te